E se o primeiro sinal de demência não parecesse demência de forma alguma? Sem perda de memória, sem confusão, apenas uma frase estranha, um momento tão sutil que você quase ignora, mas anos depois, era o primeiro sinal de que algo estava errado. A maioria das pessoas não percebe, até mesmo os médicos muitas vezes não detectam a tempo, porque o cérebro nem sempre grita por ajuda. Às vezes, ele sussurra. E se você não estiver prestando atenção, não vai ouvir. Este vídeo vai mostrar o que a maioria das famílias ignora até que seja tarde demais. Vamos começar com o número 1. Número 1. Por que eu continuo perdendo tudo? Começou com coisas pequenas para Marcia, de 70 anos. Óculos, chaves, o celular. Ela os perdia, culpava os outros e depois esquecia que os havia movido. Aquela pergunta, por que eu continuo perdendo tudo? Zrenia por 2 anos antes que ela fosse diagnosticada com demência de início precoce. A essa altura, ela havia perdido mais do que apenas objetos. Ela estava perdendo a confiança em si mesma. Uma revisão médica descobriu que reclamações repetidas sobre perder ou deslocar objetos são uma das questões mais comuns relatadas na fase pré-clínica. O hipocampo, o centro da memória, começa a enfraquecer. As pessoas não apenas esquecem onde colocaram algo, elas esquecem que o moveram. Essa falha na cadeia da memória cria uma sensação de desamparo e frustração, que muitas vezes transborda em negação ou até mesmo culpa. Em um certo ponto, elas não confiam mais na própria mente, e essa percepção pode ser aterrorizante. Quando isso acontece com frequência suficiente para se tornar uma frase repetida, não é mais apenas esquecimento. Número 2. Por que todo mundo está falando tão rápido? Ernest, de 76 anos, disse que as conversas pareciam um borrão, mesmo que seus testes auditivos fossem normais. Ele disse à esposa, não consigo mais acompanhar, todo mundo está apressando as palavras. Na época, ninguém deu muita importância, mas aquele comentário estranho veio quase 3 anos antes do diagnóstico de Alzheimer. E foi o motivo pelo qual ele parou de ir a encontros sociais completamente. Estudos indicam que o declínio cognitivo precoce pode afetar a velocidade de processamento auditivo, a capacidade do cérebro de acompanhar a fala em tempo real, especialmente em ambientes barulhentos. Não se trata de audição, mas de compreensão. Os ouvidos funcionam bem, mas o cérebro começa a perder seu ritmo, fazendo com que a conversa pareça avassaladora ou desorientadora, mesmo em ambientes calmos. Uma pessoa pode se sentir ficando para trás mentalmente, precisando que as palavras sejam repetidas mais de uma vez para absorvê-las completamente. Essa mudança pode ser isolante, levando ao afastamento de familiares e amigos. Quando alguém diz que os outros estão falando rápido demais ou demais, o problema pode não ser a sala. Pode ser como o cérebro está tentando acompanhar. Número 3. Você nunca me disse isso. Grace, de 69 anos, insistia que seus filhos nunca lhe contavam sobre planos familiares, mesmo que eles tivessem. Essa reação, repetida várias vezes, foi descartada como teimosia. Mas a verdade é que ela já havia começado a deslizar. O Alzheimer em estágio inicial foi confirmado apenas 2 anos depois que essas discussões começaram. E seus filhos se arrependeram de não terem reconhecido o sinal antes. Descobertas sugerem que pessoas com perda de memória de curto prazo precoce muitas vezes desviam, não para mentir, mas porque realmente acreditam que nunca foram informadas. Isso acontece porque o momento simplesmente não foi registrado ou fixado para elas. Parece que a outra pessoa deve estar errada. Esse tipo de confusão defensiva acontece porque o cérebro não consegue criar um traço de memória, e sem ele, a pessoa assume que o evento nunca ocorreu. O impacto emocional pode crescer, prejudicando a confiança até mesmo nos relacionamentos mais próximos. Negações repetidas como essa não são apenas frustração, são sinais de que o cérebro está começando a perder pedaços silenciosamente. Número 4. Não foi isso que eu quis dizer. Lucille, de 74 anos, começou a misturar palavras. Ela dizia o nome errado, deixava frases inacabadas ou fazia perguntas que não faziam sentido. Ela não parecia estar ciente disso, e quando corrigida, ficava na defensiva. Não foi isso que eu disse, ela argumentava.
Foram quase 2 anos antes do diagnóstico de Alzheimer, mas a linguagem já havia começado a se desfazer, pedaço por pedaço, quase invisivelmente no início. Especialistas relatam que o processamento da linguagem muitas vezes começa a falhar cedo no declínio cognitivo. As pessoas podem usar palavras erradas, perder vocabulário ou dizer coisas que não pretendiam, mas o mais assustador é que elas podem não perceber que isso está acontecendo. O cérebro começa a formar frases incompletas ou trocar palavras inconscientemente, e como a percepção delas está diminuindo, elas se convencem de que estão falando claramente. Esse mal-entendido muitas vezes leva a frustração, conflito e maior afastamento, especialmente com entes queridos que não entendem por que a comunicação mudou. Quando alguém insiste repetidamente que disse algo diferente, pode ser um sinal de que a linguagem e a autoconsciência estão começando a se desconectar. Número 5. Acho que tem algo errado com meu cérebro. 4 anos antes de ser diagnosticada com Alzheimer, Diane, de 71 anos, começou a dizer isso em momentos calmos, não por pânico, mas com uma espécie de consciência. Não estou esquecendo nada, ela disse à filha. Só me sinto estranha. O médico disse que ela estava bem, mas a sensação nunca foi embora, e com o tempo ela ficou mais ansiosa, embora não pudesse explicar por quê. Especialistas relatam que pessoas nos estágios iniciais do declínio muitas vezes sentem que algo não está certo, mesmo quando testes de memória padrão não mostram nada em comum. Essa consciência interna é conhecida como declínio cognitivo subjetivo, e pesquisas confirmam que muitas vezes aparece anos antes de um comprometimento mensurável. Não se trata de esquecer nomes ou se perder. É uma desconexão sutil, mas crescente, entre como a pessoa se sente internamente e como ela parece externamente. Essa desconexão muitas vezes persiste silenciosamente por anos, despercebida pelos outros. Quando alguém começa a dizer isso, mesmo casualmente, não descarte. Pode ser o primeiro grito de ajuda do cérebro. Número 6. Eu simplesmente não me sinto mais eu mesma. Nancy, de 67 anos, disse que se sentia apagada, como se algo dentro dela tivesse escurecido. Sua família assumiu que era depressão, mas nada parecia ajudar. Aquela frase, eu não me sinto mais eu mesma, foi o início de algo mais profundo. Levou mais de 2 anos, mas o diagnóstico finalmente veio. Demência frontotemporal. A mudança emocional havia silenciosamente esvaziado a pessoa que ela costumava ser. Um estudo médico sugere que mudanças na personalidade, motivação e expressão emocional podem aparecer cedo em algumas formas de demência, mesmo antes que a memória seja afetada. As pessoas podem perder sua centelha, podem se sentir desconectadas de sua própria identidade e podem não saber como explicar isso, exceto dizer que não são mais elas mesmas. Ao contrário da depressão, essa sensação de desconexão não melhora com o tempo ou apoio. É um aviso silencioso de que a fiação emocional do cérebro pode estar mudando sob a superfície. Muitas vezes, a mudança é invisível para os outros, mas profundamente sentida pela pessoa por dentro. Número 7. Parem de mudar as coisas. Não consigo acompanhar. 3 anos depois que Ronald, de 75 anos, começou a ficar obcecado por rotina, os médicos confirmaram que ele tinha comprometimento cognitivo leve. Mas a primeira pista veio muito antes, quando ele ficava chateado com pequenas mudanças, como uma nova caixa de cereal ou móveis rearranjados. Ele sempre foi flexível, mas agora dizia, eu só quero que as coisas fiquem como estão. Essa preferência rígida, antes fora de seu caráter, lentamente se infiltrou em todas as partes de sua vida diária. Pesquisas confirmam que pessoas nos estágios iniciais do declínio muitas vezes perdem a flexibilidade cognitiva, a capacidade de se adaptar a novas informações ou mudanças na rotina. O que antes parecia fácil se torna frustrante. Ajustes menores em rotinas familiares podem parecer desconcertantes, como se o cérebro não conseguisse mais absorver novos padrões sem confusão ou estresse. Não é resistência, é uma sobrecarga mental aparecendo como resistência. Se alguém que antes abraçava mudanças começa a temê-las, leve a sério. Número 8. Todo mundo está contra mim ultimamente.
Antes que George, de 78 anos, fosse diagnosticado com demência com corpus de Lewy, algo mais sombrio começou a surgir. Cerca de 2 anos antes, ele começou a acusar os vizinhos de espionagem e até disse à esposa que a filha deles estava escondendo coisas. Ele parecia mais temeroso do que bravo, mas a paranoia continuou crescendo e, eventualmente, o mundo dele começou a parecer hostil e inseguro. Um estudo revelou que paranoia e suspeita precoces podem aparecer antes de problemas graves de memória, especialmente em certos tipos de demência. O cérebro começa a interpretar mal a realidade e as pessoas começam a ler hostilidade ou traição em situações cotidianas. Não é apenas medo, é uma quebra na capacidade de avaliar pistas sociais e intenções. Até mesmo entes queridos começam a aparecer ameaças. Essas falsas crenças ficam mais fortes com o tempo, tornando mais difícil intervir antes que o dano se aprofunde. Esse tipo de suspeita é um dos sinais mais dolorosos para as famílias testemunharem. Quando alguém de repente acredita que os outros estão contra eles, muitas vezes é mais do que personalidade. Número 9. É você quem continua bagunçando tudo. Ben, de 69 anos, nem sempre foi bravo, mas algo mudou. Ele começou a brigar com a esposa durante pequenos desentendimentos, jogando a culpa sempre que algo dava errado. "Você me disse a hora errada", ele dizia. "Você está sempre me confundindo de propósito." Esses surtos começaram cerca de 3 anos antes de ele ser diagnosticado com Alzheimer, e a essa altura, o dano aos relacionamentos já havia cobrado seu preço. Descobertas sugerem que defensividade, irritabilidade e transferência de culpa são mudanças emocionais precoces na demência. À medida que a memória falha, as pessoas experimentam ansiedade que não sabem como explicar, então culpam as pessoas mais próximas. Isso não é apenas um mau humor, é um instinto protetor entrando em ação à medida que o declínio cognitivo se instala. Elas se sentem confusas e assustadas, mas mascaram isso com raiva, transformando o medo em acusações. O ataque se torna um escudo, escondendo o medo que elas não conseguem expressar em palavras. Quando esse tipo de raiva se torna um padrão, especialmente de alguém que costumava ser calmo, pode não ser personalidade, pode ser medo aparecendo como culpa. Nem sempre eles esquecem primeiro. Às vezes, o aviso mais precoce aparece nas palavras que dizem, uma frase estranha, uma pergunta inesperada ou uma mudança repentina no tom. Essas não são apenas peculiaridades, são sinais precoces de que algo mais profundo está se quebrando. Perceba-os cedo e você tem a chance de agir. Ignore-os e o silêncio que segue é a única coisa que você não pode desfazer. E aí está. O que acharam? Confira outros vídeos do nosso canal para mais dicas essenciais para transformar sua saúde e ajudar vocês a prosperarem. Vocês vão adorar. Obrigado por assistirem e nos vemos logo.